Eu gostaria agora de convidar, para nós darmos continuidade, o doutor José Mauro Grangeiro. Ele é graduado em odontologia pela Universidade de São Paulo, possui mestrado em biologia celular e estrutural pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em química pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado em biologia celular e molecular. Atualmente é professor colaborador do Instituto Alberto Luiz Coimbra de pós-graduação e pesquisa de engenharia, professor adjunto da Universidade Federal Fluminense e especialista sênior em metrologia e qualidade do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de engenharia biomédica, com ênfase em bioengenharia, atuando principalmente nos seguintes temas: biomateriais, hidroxapatita, xenoenxerto, análise histológica, biologia molecular e reparo ósseo. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade, o convite de fazer parte desse evento fantástico após estas apresentações e que dão uma visão muito clara do enorme desafio que temos à frente para entender essas interações entre nanopartículas e as consequências que elas trazem não só aos nossos organismos, mas também ao próprio meio ambiente. Eu vou comentar um pouco sobre a relação do Inmetro, do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, com esse campo que nós estamos estudando, alguns conceitos fundamentais de nanopartícula e nanotoxicologia, acabará superpondo um pouco do que já foi visto aqui, sobre as questões de ensaios de toxicidade e padronização, e vou comentar sobre dois projetos, um em fase de iniciação e um segundo em planejamento, nessa área ligada aqui com pesquisadores do país. O Inmetro possui agora uma área chamada Diretoria de Programas Integradores e Metrologia Aplicada às Ciências da Vida, que está estruturado dentro da lógica da metrologia e da padronização, visando auxiliar não apenas no estabelecimento de parâmetros de qualidade para produtos, mas também referência de materiais disponíveis à população, produtos disponíveis à população, com relação à segurança para a saúde. O Inmetro se localiza no distrito de Xerém, aqui próximo do Rio de Janeiro. Já há décadas trabalha em áreas como mecânica, acústica, elétrica, química, óptica, e nesta região, não dá para ver direito, mas numa área bastante ampla, será estruturado a diretoria de programas. Diversos laboratórios estarão atuando voltados para a área de saúde, de ciências da vida, e nós teremos aqui uma estrutura que será o Centro Brasileiro de Material Biológico, que abrigará, num projeto conjunto com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, as células e os produtos biológicos relacionados a patentes no país. A estrutura da DIPRO envolve a sua diretoria, que tem o professor Vanderlei de Souza como o seu responsável, e atualmente nós temos as divisões de biologia estrutural, bioengenharia, biotecnologia, metrologia forense, que é a mais antiga e a melhor implantada, e, futuramente, também a de fármacos. A filosofia fundamental é o incentivo à pesquisa nas áreas de fronteira, tendo um interesse particular na captação de pesquisadores de excelência para o desenvolvimento de projetos e pesquisas voltadas à normalização e à metrologia, visa estimular o desenvolvimento concomitante de pesquisa aplicada em áreas estratégicas, e a nanotecnologia é uma delas. Também atuar de maneira direta na metrologia, desenvolvimento de materiais de referência, estabelecimento de critérios para acreditação e avaliação de conformidade na área de ciências da saúde. Temos um convênio assinado entre o Ministério da Saúde, Anvisa, Fiocruz e Inmetro, para a avaliação da qualidade de próteses ortopédicas
de joelho e quadril no primeiro momento, e, em seguida, de implantes dentários a serem implantados já a partir do ano que vem. Busca-se também uma forte integração com os setores do próprio Inmetro, uma vez que há uma interdisciplinaridade nas atividades desenvolvidas, e também com as instituições de ciência e tecnologia e de ensino superior do país. Quando nós ouvimos as palestras anteriores e vemos o desafio que é atuar no campo da nanotecnologia, fica evidente que lidar com essas partículas de dimensões inferiores a 100 nanômetros, em pelo menos uma de suas dimensões, envolve a necessidade de uma multiplicidade, uma interdisciplinaridade de profissionais para enfrentar os desafios desse tipo de pesquisa. Nós temos a necessidade de instrumentação adequada para a detecção e também modelos biológicos que possam reproduzir e correlacionar com os efeitos, particularmente nos seres humanos. Aqui uma imagem de microscopia eletrônica de uma partícula, de uma nanopartícula, a fibra e o filme nanométrico. O desafio que enfrentamos é que o avanço na geração de produtos à base de nanotecnologia está sendo muito maior do que a nossa capacidade de estudar os seus efeitos. Desde compostos para a estética, equipamentos e mesmo as roupas, nos colocam em contato direto com esse tipo de material. Temos áreas voltadas à produção de embalagens utilizando nanopartículas. E qual o avanço, qual o conjunto de informações que temos com relação à liberação dessas partículas ao longo do tempo, dependendo das condições de estocagem. Na área da saúde, o nosso grupo aqui no Rio de Janeiro tem um foco importante na medicina regenerativa, com ênfase ao reparo ósseo. Muitas vezes, as lesões ósseas são de dimensões tais que a capacidade de reparo do organismo é insuficiente para a regeneração do tecido, gerando no local uma área de fibrose ou mesmo uma pseudoartrose. Alguns materiais, aqui no caso uma cerâmica porosa, é utilizada como um elemento de condução do tecido ósseo de reparo, das bordas para o centro, facilitando a reparação daquela lesão. Contudo, o material se mantém no local da lesão por muito tempo, dependendo do tipo de material, por mais de 20 anos. E existe toda uma relação entre as propriedades mecânicas desse osso, as propriedades funcionais, em função da interposição deste material. Por exemplo, na odontologia, com a reabilitação oral através do uso de implantes dentários, áreas de perda óssea são reparadas com este material. E nesta região é instalado um implante de titânio, que dependerá para sua estabilidade de uma maior área, de uma maior interface com o tecido ósseo. O ideal é que pudéssemos regenerar esse tecido ósseo lesado, tendo osso novamente na sua posição, para que depois a implantação de titânio se desse exclusivamente sobre osso. Ainda, considerando a possibilidade de produzir-se ex vivo um osso autógeno, nós poderíamos utilizar materiais absorvíveis com as células do próprio paciente, associados a fatores de crescimento, para intensificar a regeneração de lesões como essa, evitando a necessidade da utilização de ossos, de fragmentos ósseos do próprio paciente, que implica em maior tempo cirúrgico, implica em morbidade, e, com a utilização de materiais absorvíveis, essa substituição se daria por completo, mimetizando o que o osso autógeno faz. Para isso, materiais vêm sendo desenvolvidos no sentido de aumentar a capacidade de biodegradação, sem perder a capacidade de conduzir o reparo ósseo. O nosso grupo, em parceria com o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, desenvolve apatitas, hidroxiapatita, modificadas ou não,
que, estruturadas na forma de esferas, são colocadas no defeito ósseo. Nós podemos verificar que, quando a hidroxiapatita é produzida da maneira convencional, que hoje predomina no mercado, ela se mantém agregada e presente no local da implantação após muito tempo, sem que haja sua degradação. Por outro lado, a produção dessas esferas a partir de partículas que foram mantidas nas suas dimensões nanométricas permitem a completa decomposição do material e o preenchimento dos espaços gerados por tecido ósseo. Contudo, embora nós tenhamos aqui, no curto tempo, um efeito aparentemente favorável, resta dúvida quanto à segurança a longo prazo, uma vez que nós não detectamos nesse tipo de ensaio o destino e a geração de partículas de dimensões nanométricas e as consequências que elas terão nas células ou na interação com as células. É importante salientar que, no caso da hidroxiapatita, nós temos uma alta capacidade de absorção de proteínas e outras moléculas biológicas, que poderão potencialmente promover um desequilíbrio das proteínas e dos fatores existentes no local da sua implantação. Como já foi dito, os materiais na escala nanométrica apresentam uma mudança brutal das suas propriedades quando comparadas com o material na escala convencional. Há um aumento significativo da sua reatividade, um dos fatores é o aumento da área de superfície, mas também da energia e da química de superfície, ao aumento da relação área de superfície e massa, aumento da capacidade de penetração, efeitos relevantes quânticos e também o desconhecimento das formas comuns deste material. Um exemplo importante é o ouro, que, tido como inativo, na forma de uma nanopartícula, mostra-se altamente reativo. Dentre os materiais, os diversos materiais produzidos na forma de nanopartículas, alguns são usados com maior frequência, como nanopartículas metálicas, os quantum dots, como o professor Rivera falou há pouco, os conjuntos de carbono, que vêm sendo largamente testados. Um aspecto importante que deve-se levar em consideração é que, dependendo da dose, qualquer produto pode ser tóxico. Então, é importante definir-se as rotas de curto tempo de exposição e de longo tempo, para que nós possamos estabelecer se aquele material, na concentração, no tempo de exposição em que ele é utilizado, se oferece algum risco ao indivíduo. E nós temos dois públicos fortemente sensíveis a essa exposição, que são os indivíduos relacionados a lidar com os materiais da nanotecnologia, seja no laboratório, seja no complexo industrial, e também o usuário final, que vai estar em contato com estes materiais. É importante que se estabeleçam regulações específicas com relação à nanotecnologia. Existem uma série de relatórios e estudos sobre toxicidade de produtos, mas baseados em critérios e metodologias que não temos absoluta certeza que sejam adequados para a avaliação desse novo tipo de material. Diversos organismos internacionais têm atuado fortemente na geração ou nas ações voltadas à regulação da nanotecnologia. A Organização de Padronização Internacional, o NNI, o Instituto de Padrão Britânico e também a Agência de Proteção Ambiental americana propõem diversos documentos e guias relacionados à nanotecnologia, mas eles são ainda sugestivos de conduta, não há ainda uma regulamentação formal nesse campo.
diversas questões ainda são abertas com relação à pesquisa nessa área. A toxicologia dos produtos produzidos a partir de nanopartículas, elas devem ter a determinação do risco, da medida de exposição destes materiais, deve-se determinar a habilidade ou a capacidade de extrapolar a toxicidade observada das nanopartículas também para dos testes in vivo e in vitro para as databases, os bancos de dados que se construa, e também, em conjunto, vão afetar o destino biológico e ambiental, o transporte, a persistência, a transformação destes produtos à base de nanopartícula quando em contato com o organismo. Um dos grandes desafios que temos no estudo da interação de nanopartículas com os modelos biológicos é o processo de agregação. A partícula pode ser produzida em dimensões nanométricas, mas ao longo do seu transporte, do seu tempo de prateleira, pode sofrer agregação. Se esse processo não for monitorado, corremos o risco de produzir um material de dimensões nanométricas, mas no final, no momento da experimentação, está utilizando um material, um produto com dimensões alteradas. Então, há necessidade de um desenvolvimento relacionado à produção e manutenção dessas partículas nas suas características originais, para que assim possamos ter uma avaliação mais fiel. É importante se determinar a duração e a rota de exposição. Foi mostrado há pouco o modelo de pele como uma ferramenta excepcional para essa finalidade. A determinação das doses e formulações do material teste é importante, considerando-se a geração de produtos, que nós tenhamos a capacidade de avaliar os materiais na forma em que serão utilizados pela população. O produto acabado é que deve ser testado quanto à capacidade de gerar ou liberar essas nanopartículas e promover o efeito potencialmente tóxico. É importante determinar-se também as espécies biológicas a que serão submetidos os testes e ainda os materiais de referência e padrões de comparação para o nosso controle interno dos experimentos. A exposição a que o corpo se submete pode ser acidental, dependendo do modelo ambiental de exposição, ou ser intencional, quando nós produzimos dispositivos médicos à base de nanomateriais. A forma de exposição é importante porque ela poderá afetar os resultados do estudo. Então, questões como que testes mais reais devem ser realizados com relação ao tipo de exposição. Todos os resultados são aplicáveis a todos os tipos de nanomateriais. As concentrações de exposições são realistas, são fundamentadas na exposição real a que teremos, ou uma exposição em laboratório de alta dose, como que eu vou transferir isso para o dia a dia? E os animais respondem de maneira similar ao tecido humano? Estas questões implicam também na padronização de modelos para esta área de estudo. Um fator importante que deve ser levado em consideração é a interferência do próprio nanomaterial nos modelos de ensaio, nos kits, nas reações que são utilizadas para as avaliações dos endpoints, dos parâmetros de avaliação. Diversos compostos interferem, por exemplo, como os testes cromogênicos de LAL para a determinação de endotoxinas. Alguns outros interferem com a turbidez e promovem a
gelificação do material, desta forma interferindo com a capacidade de medir corretamente o efeito da partícula. Uma corrente importante é a ampliação dos estudos in vitro, primariamente a utilização dos modelos in vivo, aumentando a capacidade de investigação do número maior de nanomateriais, com diminuição de custo, tempo e reduzindo as questões éticas. Em conjunto, nós temos, então, que a resposta às nanopartículas dependem do conhecimento adequado, muito bem caracterizado, da formulação dessas nanopartículas, das condições de avaliação a que elas são submetidas, os modelos de estudo utilizados e os métodos empregados para a sua avaliação. Nesse sentido, o nosso grupo tem trabalhado com o desenvolvimento dos tecidos equivalentes, que são reconstruções tridimensionais, contendo células, sejam elas da pele, do pulmão, da mucosa, do tecido ósseo, que serão expostas às nanopartículas, procurando mimetizar a estrutura do tecido original, com uma vantagem adicional de utilizar a própria célula humana como a referência, embora traga no seu bojo a dificuldade de mimetizar o tecido original. Outra área importante que não pode ser desqualificada é a modelagem in sílico. É possível, através das ferramentas de modelagem molecular, se estabelecer parâmetros de interação entre as nanopartículas e outras moléculas ou biomoléculas, e, a partir daí, aumentar a nossa base de conhecimento com relação às energias, às constantes de associação prováveis de acontecer entre a partícula, a nanopartícula e as outras, entre outras moléculas. Especificamente no Brasil, nós nos envolvemos num projeto com a comunidade europeia, chamado NanoValid, no qual se busca o desenvolvimento de métodos de referência para a identificação de perigo, medida de risco e de ciclo de vida de nanomateriais engenheirados. Esse projeto ele é coordenado pelo Dr. Rudolf Reuter, do NOME, e congrega 33 instituições, sendo que do Brasil, o Inmetro e o grupo do professor Mauro Teixeira, na UFMG, são partícipes. O foco principal é a produção e caracterização de alguns nanomateriais específicos, quantum dots, metálicos, magnéticos e também à base de fosfatos de cálcio. Há também um foco, uma preocupação na toxicidade do meio ambiente, na saúde humana e, claramente, a intenção de melhorar os limites de detecção para os efeitos biológicos dessas nanopartículas. São diversas as tarefas que foram previstas nesse pacote e destacamos a necessidade constante de validar os métodos físico-químicos e biológicos de caracterização dos materiais e da interação destes com os tecidos. E, neste momento, estamos construindo, em resposta ao edital 74, uma proposta de uma rede de estudo de nanotoxicologia no país, na qual também seguiremos um modelo de selecionar materiais que possam representar ferramentas adequadas de investigação, ensaios in vitro voltados para a identificação das respostas teciduais e celulares induzidas por esses nanomateriais, com um foco importante nas ômicas. Dentre elas, um destaque em particular para o quinoma, que é uma ferramenta que permite identificar vias de sinalização celular ativadas ou bloqueadas em função da interação com as nanopartículas. Esse método baseia-se fortemente na fosforilação e desfosforilação de resíduos de tirosina em proteínas que controlam ou participam de cascatas de sinalização intracelular. E um outro foco importante é o desenvolvimento e a caracterização de equivalentes teciduais para pele, mucosa e pulmão.
Também pretendemos, em vivo, realizar os ensaios de toxicidade, cinética, de distribuição, processo inflamatório e efeito reprodutivo das nanopartículas e observar também o efeito ambiental. Nesse processo, diversas instituições do país estão se envolvendo, entre elas a própria UFRJ, a UF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o Instituto Nacional de Tecnologia, Instituto Militar de Engenharia, USP, Federal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, INCQS e Fiocruz, aqui também no Rio de Janeiro. Ao longo desse processo, fica evidente a complexidade que é a nanotecnologia e, por consequência, a toxicologia associada a ela. Faz-se necessário a construção de materiais de referência e protocolos padronizados para esses ensaios de nanotoxicidade, de forma a permitir a intercomparação e a validação desses resultados, de forma a acelerar, de modo seguro, o desenvolvimento, a um custo aceitável. Não adianta desenvolver testes absolutamente sofisticados, mas que sejam de difícil implementação ou de alto custo. Eles têm que existir de modo a permitir que a indústria e as instituições de ciência e tecnologia possam gerar conhecimento e, ao longo desse processo de gerar novos materiais, novos produtos, possam ir avaliando e validando a sua segurança biológica. Também é importante determinar a segurança dos produtos baseados em nanopartículas e em materiais nanoestruturados, de forma a utilizar metodologias confiáveis e replicáveis. Isso é importante para o desenvolvimento industrial do país, para que nós possamos permitir o desenvolvimento aliado à segurança do usuário final e também à segurança do indivíduo que vai lidar diretamente com a produção destes materiais. Bom, novamente eu agradeço o convite e a oportunidade, e é um prazer muito grande poder estar aqui. Obrigado.